2013 não foi um ano fácil para a política. Que o digam os governantes, que viram de frente os mares de gente que contra eles protestaram. E o grito da revolta espalhou-se pelo mundo, quase como uma réplica da atitude de Salgueiro Maia, um dos capitães de Abril, que assertivamente punha nas mãos do povo o poder para mudar. Os moldes hoje são outros, mas foram muitos os portugueses que não se calaram. Professores, descontentes com as medidas que lhes caíam em cima, enfermeiros, flagelados pelo desemprego, maquinistas e revisores, jovens recém-licenciados. Um povo inteiro carregado de cartazes e faixas a cortar ruas. Um protesto a uma só voz. Em Portugal, Espanha e Grécia. Os apupos e impropérios cantaram-se contra as políticas da Troika que o governo fez implementar. No Brasil, a indignação foi contra o aumento das tarifas do transporte e, por consequência, contra a repressão policial das passeatas. Protestos de escala nacional com repercussão internacional. 84% da população uniu-se nas maiores manifestações dos últimos 20 anos, até o governo responder à reivindicação. Na Ucrânia, milhares estão na Praça da Independência e barricaram alguns edifícios que o governo usa como um apelo a Yanukovych, o presidente ucraniano. Em causa está a entrada na União Europeia, uma decisão difícil por causa da pressão russa de Vladimir Putin, para quem a Ucrânia tem localização estratégica. A revolta das nações exprime-se com bloqueios, protestos violentos e atentados públicos que criam imagens históricas e inéditas de ruas atoladas de gente. Mas foquemos a nossa atenção no caso ucraniano, onde a população, maioritariamente cristã, anseia a entrada na União Europeia. O que faz afinal um povo, que outrora passou pela Idade de Ouro, procurar os valores que moldam a Europa? O caso é difícil. Depois de mais de um ano de recessão económica, a Ucrânia precisa urgentemente de um financiamento internacional de mais de 10 mil milhões de euros. Mas de onde virá este fundo que irá equilibrar as contas públicas do país? Da Europa democrática ou da Rússia autoritária? É aqui que entra a razão que motiva constantes atos grevistas, alguns de extrema violência por parte dos ucranianos. Yanukovych tem nas mãos uma decisão difícil e urgente, uma corrida contra o tempo capaz de mudar muita coisa no seu país. A Europa quer a Ucrânia, mas a Rússia também. E as duas precisam uma da outra, porque, como defendia João Paulo II, não há Europa sem Rússia. Uma Ucrânia europeia levaria o país a adotar um modelo de liberdade e, consequentemente, uma forma da Rússia fugir ao autoritarismo de Vladimir Putin. Mas Putin precisa da Ucrânia como zona vital ao desenvolvimento russo e tem pressionado Yanukovych. A localização da Ucrânia é perfeita para um país como a Rússia, que a usa para o transporte de gás e para fazer comércio a partir do mar. Mas uma Ucrânia que dependa da Rússia fará da Rússia uma potência soviética ainda maior, o que assusta a Europa. A questão tem que se resolver. O povo ucraniano quer se afirmar europeu, quer ser democrático, e os americanos e europeus juntam-se a esta vontade. Entre reuniões de emergência, Catherine Ashton, chefe da diplomacia da União Europeia, já condenou o uso da força e da violência. Victoria Nuland, vice-secretária de Estado norte-americana, já esteve em Kiev para pedir soluções, e a Alemanha de Angela Merkel já abandonou a política de boa vizinhança com Putin. Transformações que podem sair caras. Há questões civilizacionais, culturais e históricas, mas sobretudo económicas e militares envolvidas neste jogo entre a democracia e o autoritarismo. Yanukovych tem que decidir já, porque afinal, o povo tem o poder nas mãos e o povo está na rua.